Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Hello, guys! Que alegria a gente poder estar aqui junto nessa segunda-feira para aprender inglês. Tô muito feliz de você estar aqui comigo. Eu sou a Verônica do Vale, do Inglês Além do Verbo to Be, moro aqui nos Estados Unidos e nós abrimos esse canal para poder ajudar você, que às vezes tem medo, tem dúvida, não sabe como falar, já teve experiências ruins com o inglês. Eu quero te mostrar que o inglês pode ser aprendido de forma fácil, de forma mais leve, e pode até mesmo ser legal, gostoso aprender inglês. Então, eu estou muito feliz, muito obrigada por você estar aqui. Já curte esse vídeo, ajuda compartilhando, ajuda a gente a divulgar o nosso canal, para que outras pessoas também possam aprender inglês e também destravar, perder todo o medo do inglês. No Instagram também estamos como @inglês além do verbo to be. Acompanha a gente lá, tem sempre coisas novas no nosso dia a dia, nossa família e dicas práticas. Hoje nós vamos falar sobre o linking sound. Esse é o terror dos brasileiros. Você já ouviu alguém falando assim: eu estudei inglês, eu já fiz cursos e tal, mas quando eu vou falar com um nativo, eu não consigo entender nada. Talvez você seja essa pessoa. Por quê? Vamos construir um pensamento. Em primeiro lugar, eles são nativos, né, gente? A gente pode ter dificuldade de entender. Tem gírias próprias. Dentro do próprio Estados Unidos, tem várias gírias que às vezes falam em um estado que não falam em outro estado, assim como no Brasil. Então, é comum você, às vezes, ter medo ou ter uma dificuldade porque eles são nativos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, muitas vezes, nós não estamos acostumados a ouvir o inglês de forma natural, em um bate-papo, como a gente fala, um natural speech, né? Que é um discurso natural. É algo que flui ali, né? No momento da conversa. Principalmente quem mora no Brasil só tem contato com o inglês quando está estudando, né? No momento que vai para um curso ou no momento que para estudar em casa mesmo. Então, o seu cérebro, o nosso cérebro, não se acostuma com o inglês. E quando a gente vai falar com um nativo, às vezes dá uma travada, porque você realmente não está acostumado, o cérebro não está acostumado a ouvir o inglês de forma natural. Já se prepara, eu vou ter aula agora e tal, então eu tenho que me preparar, eu tenho que prestar atenção, agora eu vou começar a pensar em inglês. E se você estiver andando, por exemplo, numa rua e um americano quiser te fazer uma pergunta, você vai travar e talvez você não vai entender, porque você não está pensando em inglês. Então, essa é uma das razões também. E uma razão, a terceira razão que eu quero te apresentar, é por causa dos linking sounds. Os linking sounds são palavras que se juntam e formam um novo som. Som é sound. Linking, de linkado, ligado. Vou começar a compartilhar a tela aqui para a gente poder entender mais ainda essa questão. Então, muitas vezes, a gente vai ter palavras, duas ou três palavras juntas, linkadas, e essas palavras vão formar o som de uma palavra só. Tá? Então, olha aí, ó. Linking sounds são sons linkados, ligados. Eles acontecem quando juntamos duas palavras e elas ficam com o som de uma palavra só. E isso muitas vezes confunde o brasileiro. E volto a falar, principalmente quando estamos no Brasil e não temos contato com a língua o tempo todo. Isso faz com que a, o nosso cérebro não se acostume com os linking sounds, tá certo? E existem linking sounds em algumas situações, algumas maneiras que elas são, que esses linking sounds são formados, que esses som ligados são formados. O primeiro é quando temos consoante no final da palavra com uma vogal
na segunda palavra. Então, a primeira palavra termina com uma consoante e a segunda palavra começa com uma vogal, né? Consoante em inglês, consonant. E vogal, vowel. Então, quando temos consonant plus vowel, vai dar um linking sound. Um exemplo que nós temos aqui. Look up. Look up. Volto a falar. No natural speaking, num discurso natural, informal, em que você conversa com a pessoa sem ser um momento de aula, ou numa reunião, em algo mais formal, a pessoa não vai falar, oh, look up. Ela vai juntar essas duas palavras. E o som vai ficar como? Look up. Look up. Eu até coloquei do lado há uma forma bem simples de vocês entenderem como vai ficar esse som. E você pode copiar sim, eu acho que é interessante, principalmente quando a gente está aprendendo inglês, está começando, e às vezes fica em dúvida de como pronunciar tal palavra. Escreve da maneira que você acha que ela é falada, tá? Não tem problema em fazer isso. Então, esse phrasal verb, esse verbo aí composto, look up, junto no natural speech, de uma maneira natural, informal, vai ficar look up, look up. Outra palavra, eat out. A gente até pode ver que para um pouco a palavra, né? Eat out. Como breca, como freia o nosso discurso. Por isso que no natural speech, num discurso de forma natural e informal, a gente vai falar eat out. Eu coloquei duas maneiras aqui. Eu coloquei essa primeira com um T, porque tem pessoas que falam um inglês um pouco mais britânico, né? Um pouco com sotaque mais britânico, então ela vai falar eat out. Eat out. Para o inglês, para quem fala inglês mais americano, o T aí vai ter um som de R, então vai ficar eat out. Let's eat out. Vamos, né, comer fora. Eat out é comer fora, jantar fora. Eat out, tá certo? Então, duas maneiras. Se você tiver um inglês mais britânico, eat out. Inglês mais americano, eat out. Eat out. Temos duas palavras, um som. Hold on. Olha, é até difícil falar separadamente. Eu quero falar separado para vocês ouvirem o som de cada palavra. Hold on. Lembrando que esse D, gente, fim de palavra em inglês tem que ser bem curtinho, tá? Vamos parar com esse negócio de hold. Good. Eu vejo que muitos brasileiros têm medo e às vezes ficam com vergonha de falar esse D ou até mesmo T curto. Não fique com vergonha. Então, a palavra é hold on. Junto, olha só, o H na maioria das palavras em inglês vai ter esse som de R. Hold, hold, ok? E aí, esse D, esse on, vai ter também um som de R. Vai ficar assim. Hold on, hold on, hold on. Hold on é tipo esperar. Peraí. Hold on, ok? Essa outra palavra, turn up. Turn up. A palavra terminou com uma consoante, com um N, e o up começou com uma vogal. Turn up. Turn up. Turn up. Junta, som de uma palavra só. Turn up. Aqui eu coloquei uma frase. He is out. He is out. He's out. He's out. A gente podia ter, eu poderia até ter colocado esse, no lugar desse S, um som mais de Z, né? Porque vai até ter um som bem parecido com Z. He's out. He's out. Aqui, na verdade, a gente tem até três palavras. He is e out. He's out. Vamos todas. Look up, eat out ou it out. Hold on, turn up, he's out. O segundo caso de linking sound vai ser consoante no final da palavra, com uma palavra que começa também com consoante. Então, consonant plus consonant.
ok? Consoante no final, consoante no início. Aqui nós temos bad dog. Já falei com o Lincoln Sound, porque eu acho até difícil falar bad dog. Até porque o D aí desse bad é bem curtinho, né? Bad. E realmente o D que vai ser falado vai ser do dog. Então, bad dog. It's a bad dog. Ok? Big game. Por que que essa palavra eu coloquei com M no final e não com E? Porque não é game, ok? É game. Video game. Basketball game, ok? Então, a gente tem que falar esse game terminando no M. Então, o grande jogo, big game, ficará big game. It's a big game. Hot tea, hot tea. Vai juntar hot tea, hot tea. E esse hot é bem aberto mesmo, esse O de hot, ok? It's very hot today. Então, hot tea. Uma palavra que termina com P e a outra começa com P. A primeira palavra, a pronúncia dela é tea, tea. A segunda palavra, place, place. Vamos juntar? Cheap place. It's a very cheap place. Cheap place. Escreve desse jeito. E se vocês acharem que tem um som um pouco diferente, escreve do jeito que vocês acharem melhor, que vocês possam se recordar da pronúncia, tá? Volto a falar, não tem problema fazer isso, principalmente quando a gente está no início do aprendizado. Porque a gente lê uma palavra e depois esquece. Olha, uma dessas palavras que estão aqui, que é um terror, às vezes as pessoas esquecem como pronuncia, é chá, esse tea, esse hot tea. Muitas pessoas leem, aprendem, mas aí passa um tempinho, vai ler tia. Como é que fala? Tia. E não é tea, ok? Então não tem problema você escrever a pronúncia dela para você não ter problema, até que você realmente memorize e não tenha mais dúvida. Então, tea place. Good and day. Good day. Linking sound? Good day. Good day. Eu quero que vocês consigam entender e perceber que quando a gente fala good e day, tem como breca, como freia o speech, né? O discurso, a sua fala. Ele fica, às vezes, até meio mecânico. Oh, it's a good day. Não, it's a good day, tá? Good day. Então, esse último D aí do good, que realmente não precisa quase ser pronunciado, ele é super curto. Good. E isso vale, gente, para qualquer momento que você for usar o good. Por favor. Good. Inclusive, no Instagram do Inglês Além do Verbo to Be, tem vídeo, tem Reels falando sobre D e T no final das palavras. Como fazer curtinho. Vai lá conferir depois. Então, vamos ler todas. Bad dog, big game, hot tea, cheap place, and good day. Agora, nós vamos ver um outro caso de linking sound, que a consoante tem um som parecido com a outra consoante da segunda palavra, tá? Elas não são consoantes idênticas. Como nós vimos aqui, todas as consoantes aqui são idênticas. Então, bad termina com D, dog começa com D, big termina com G, game começa com G, hot termina com T, tea começa com T, cheap termina com P, place começa com P. Good termina com D e day começa com D. Agora, esse daqui são consoantes diferentes, mas eles têm um som parecido em inglês, tá certo? Então, vai juntar também e também vai fazer linking sound. Sleep better. Sleep better. Esse P é praticamente mudo. Então, quando nós juntarmos, sleep better, sleep better.
Não precisa se preocupar. Ai, eu tenho P. Gente, isso é muito comum. O brasileiro, nós fomos ensinados, quando nós fomos alfabetizados, a pronunciar todas as letras das palavras. Cada letrinha que tá ali, a gente tem que falar. Mas em inglês isso não acontece. E às vezes é esse o problema que dá. Porque no linking sound, a gente vai ignorar, a verdade é essa, um monte de letra para poder juntar com a outra palavra e formar um só som. Então, não fique com medo nem com vergonha, ok? Sleep better. E aí eu coloquei o R mesmo no better, porque esses dois T's no inglês americano vai ter som de R. Sleep better. Light day. Mesma coisa. O T do light é quase mudo. Então, light day. Light day. Dark gray. Esse é bem diferente, né? Dark gray. A gente tem uma palavra que termina com K, o dark, que é escuro, e gray, cinza, né? Cinza escuro. Então, não vamos pronunciar dark gray. E sim, dark gray. My car is dark gray. Ok? Sem medo. Need to. Need to. D quase não pronuncia, né, gente? Eu tô falando aqui, vocês podem perceber que eu quase não falo. Então, com certeza, a gente vai juntar esse to aí com esse need. Need to. I need to work. I need to work. Ok? Eu preciso trabalhar. Ah, esse daqui eu peguei mesmo para mostrar bem como vai fazer esse linking sound. Breathe, breathe. E aí termina com TH, que é esse som mudo, que muitos brasileiros têm dificuldade, mas como melhorar? Tem que colocar a língua entre os dentes. Breathe, breathe. E a outra palavra é through. Breathe through. É o mesmo som, esse TH, som mudo. Aqui a gente vai ignorar esse TH do breath, ok? E nós vamos juntar breathe through, breathe through. Como se a primeira palavra, que é breath, só fosse breathe, tá? Então, breathe through. Nós vamos concentrar na última palavra, vamos fazer o TH da segunda palavra, do through, ok? Breathe through, breathe through. Então, aqui, recordando, consoante com som parecido com a primeira consoante da segunda palavra, tá? São consoantes diferentes, mas o som parece. E muitas vezes o som é mudo, praticamente, da primeira palavra. E por isso, a gente consegue fazer esse linking sound, que a gente vai juntar, né? Então, vou repetir. Sleep better, light day, dark gray, need to, breathe through. E agora, o quarto caso aqui de linking sounds que eu vou apresentar hoje é de vogal com vogal, vowel plus vowel. Ou seja, a primeira palavra terminou com uma vogal e nós vamos juntar com uma palavra que começa com vogal. Muitas vezes vai ter um som de U no meio para juntar essas duas palavras, ou até mesmo um som de I no meio. Aqui a gente tem go on. Ninguém fala go on. A gente fala go on. Go on. Dá esse som de um aí mesmo. Por isso que eu escrevi ele aí, tá? Go on. Too angry. Too angry. Esse too aqui no sentido de muito. Too angry. Muito bravo. A gente vai juntar e vai ficar too angry. Ah, he's too angry. He's too angry. Está muito bravo. He's too angry. Pode parecer estranho, mas é só praticar. Too angry. Say it. Say it. Say it. Say it. Não precisa parar. Say it. Não. Say it. Go com away. Go away.
a gente vai ver aqui que esse A de away, tá? Porque se eu falar só a palavra away, ele vai ter som de A, away. Mas quando tiver com go antes, go away, a gente praticamente ignora esse A. Ele vai ficar com som já como se o W tivesse som de U, né? Go away, go away. You all, you all, y'all, y'all. Inclusive, em alguns estados nos Estados Unidos, eles pronunciam, quando eles vão falar, olá pessoal, eles falam hi you all, hi y'all, eles falam bem assim, em vez de falar hi you all, hi y'all, tá? É bem comum usar. Então, go on, angry, state, perdão, gente, vamos lá. Go on, to angry, say it, go away, yell. Esses são os linking sounds. Não tenha medo. Eu vou voltar aqui para a gente poder ver. Então, os linking sounds são sons linkados, ligados, tá? Formando um só som. Temos consoante com vogal, temos consoante com consoante, temos consoante com som parecido com a outra consoante e temos vogal com vogal. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por você estar aqui. Segue o Inglês Além do Verbo to Be no Instagram. Dicas do dia a dia. Tem muita coisa boa. Deixa o seu like. Ah, se você tiver alguma pergunta e também sugestão, escreve aqui, comenta, porque eu posso preparar um conteúdo específico para isso e também te ajudar respondendo a sua dúvida. E toda segunda-feira, aqui no YouTube, vai ter aula do inglês além do verbo to be. Eu espero todos vocês. Muito obrigada por acompanhar essa aula. Foi um prazer. Nos vemos. Bye. See you.